Olá, segunda parte da Praça da Alegria, bem-vindos. Não me esqueci que ainda estamos na segunda parte, mas às vezes acontece. Todos nós, em determinada altura, temos lapsos de memória. É justamente disso que vamos falar com o Dr. Carlos Martins. Olá, muito bom dia. Bom dia, Sónia. Bom dia, Sra. Espectadores. Agora, há que saber distinguir lapsos de memória, perdas de memória, aquela que é passageira, que é crónica, mas isso já me vai falar porque há vários estádios, não é? Ou estadios da perda de memória. Sim, é verdade. Por vezes, este problema relacionado com a memória é algo que assusta muitas pessoas. É muito frequente hoje em dia as pessoas irem à consulta e dizerem ando esquecido, ando esquecida. Começam logo a pensar no Alzheimer, não é? Exatamente. É o principal, digamos, trauma, o grande medo, o grande monstro é a doença de Alzheimer que está na cabeça das pessoas. Claro. Por exemplo, recentemente, também aquelas notícias que saíram que, no fundo, um estudo que decorreu e que foi publicado numa revista em Inglaterra e que, de acordo com esse estudo, o declínio da memória ou o declínio das nossas capacidades mentais começa numa idade mais jovem do que seria de supor, ou seja, a partir dos 45 anos, segundo esse estudo, veio, de certa forma, reforçar aqui alguns receios claro. Que, a meu ver, no fundo, não são justificados. No fundo, tudo isto é um processo natural, é a mãe natureza a exercer a sua ação no nosso cérebro. E é, sobretudo, sobre o nosso cérebro que nós hoje estamos a falar. Por exemplo, se fizermos aqui um exercício rápido entre o nosso público da praça e se eu perguntar quem é que tem ou teve problemas de memória, quantos dedos é que se levantariam? Por exemplo, quem é que já teve problemas de memória em determinada altura da sua vida? Muita gente. E não falo apenas das pessoas mais velhas. Algumas jovens também passam por isso. Bem que, obviamente, a idade deve contar. Por exemplo, o senhor, não se importa de chegar aqui, por favor? Bom dia. Bom dia. Como está? Como está? Como é que se chama? António Mesquita. O senhor António Mesquita. Muito prazer, Sr. Mesquita. Pode estar aqui um bocadinho connosco e responder a umas questões que o doutor vai colocar? Okay. Costuma ter, assim, alguns problemas de memória ou nem por isso? Vezes. Algumas vezes. Como se manifestam? O que é que se sente? O que é que ocorre? Eu pensar que eu estou a conversar, de repente quero dar um nome, dizer qualquer coisa e que tenho uma branca assim repentina e custa-me um pouco depois a recuperar outra vez a... Isso já lhe ocorre há muito tempo? Sim, já. Não há muitos anos, mas já há um tempo para cá. Por exemplo, sair à sua rua ou à volta do local onde mora e perder-se. Já lhe aconteceu alguma vez? Não. Isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Isso é um bom sinal. O facto de nós às vezes nos esquecemos de uma palavra ou de nos esquecemos momentaneamente do local onde deixamos a chave não é muito dramático. Normalmente, passado algum tempo, lembramos-nos. O problema mais grave e que já começa a assumir um certo contorno, por exemplo, de demência, é quando já não nos conseguimos mesmo recordar. E é quando, por exemplo, saímos à rua em locais conhecidos e já nos perdemos. Quando nós temos um paciente, como o Sr. Mesquita, na consulta, que apresenta queixas relacionadas com a memória, nós normalmente usamos algumas ferramentas em que fazemos umas pequenas perguntas, uns pequenos testes, para avaliar, no fundo, de uma forma sumária, o estado mental da pessoa e as capacidades da pessoa. É curioso porque são perguntas muito simples, as pessoas às vezes ficam espantadas. Eu vou exemplificar, não temos tempo suficiente... Fazemos aqui uma pequena consulta ao Sr. Mesquita. Exatamente, então, não temos tempo suficiente para aplicar as ferramentas todas ao nosso dispor, mas vou fazer aqui uma pequena demonstração. Sr. Mesquita, pode-me dizer em que ano é que estamos? 2012. 2012. E em que mês é que estamos? Janeiro. E o dia do mês? 17. Já ouvimos aqui ao lado dizer que é 18. 18. Não se preocupe, isso não é grave. É uma das perguntas que mais vezes se faz. Não, essa é frequente. Que dia hoje? Que dia hoje? Em que terra vive, Sr. Mesquita? Porto. No Porto, muito bem. Em que casa é que estamos? Na RTP, na Praça da Alegria. Muito bem. Agora eu vou dizer 3 palavras e queria que o Sr. Mesquita as repetisse, mas só depois de eu as dizer todas. E procure ficar a sabê-las de cor. Procure decorá-las. Aqui vai. Pera, gato, bola. Pera, gato, bola. Muito bem. Agora, peço-lhe que me diga quantos são 30 menos 3. E depois, ao número que encontrar,
vá tirando 3 de cada vez até eu dizer para parar. 30 menos 3 são 27. 3. Muito bem. Menos 24. Sim. Menos 21. Sim. Menos 19. Menos 16. Menos... Pode parar. Obrigado. Veja se consegue dizer as 3 palavras que eu pedi há pouco para decorar. Pera, gato e outra... Então, não vou copiar. Era a bola. Era a bola. Bom, todos nós já reparamos que, na generalidade, o Sr. Mesquita foi respondendo de forma correta. Houve aqui uma ou outra pequena falha. Por exemplo, um pequeno erro no cálculo. 21 menos 3 não é 19, é 18 o resultado. Tudo isto depois corresponde a uma pontuação que nós vamos pontuando ao longo do questionário e, conforme o resultado, isso pode significar que a pessoa realmente tem algumas limitações já na sua memória. Quando isto acontece na consulta, acontecem 2 coisas. Uma delas aconteceu aqui hoje na praça, que é perguntas que parecem ser simples e a pessoa de repente falha e o familiar que está ao lado, a esposa, ou o marido ou o filho, responde no lugar do paciente. Nós às vezes temos que pedir expressamente ao familiar para não responder, que foi o que aconteceu aqui na praça, que ouvimos logo aqui ao lado. Foi com a melhor das assim, intenções, era a bola, não é? Há uma outra coisa que ocorre. Por vezes, nós vamos contactando, por exemplo, com a pessoa idosa e que notamos que começa a haver ali alguma falha das capacidades e da memória, mas por vezes os familiares não se apercebem. Então, nós convocamos o familiar à consulta e, perante estas perguntas simples, às vezes logo em que ano é que estamos, e a pessoa começa a dizer estamos em 1900 e... Aí sim é também um elemento importante para o filho, às vezes a filha, ou o familiar que for, o marido ou a esposa, se aperceber que estarem mais alerta daí aquele em diante, familiar tem realmente um problema já de limitações cognitivas na sua capacidade mental. Muito bem. Já agora, Sra. Mesquita, só por curiosidade, além desta ferramenta que eu aqui mostrei, uma outra ferramenta que nós usamos com frequência é esta. Pedimos à pessoa para desenhar um relógio redondo, para colocar as horas todas no relógio e para colocar o ponteiro nas 11h10. Por exemplo, esta foi a resposta de um dos últimos pacientes que eu tive. Como colocou as horas todas de seguida, ou seja, já não consegue fazer aquela distribuição normal, não é? Normalmente, quando começamos a desenhar um relógio, começamos pelos quartos. E realmente os ponteiros, por exemplo, 11 e 10, muito longe das 11 e 10, que seria o normal. É bem significativo esse exemplo. Não? É verdade, é verdade. Confusão. Sim, exatamente. E isto são verdadeiros sinais de alerta. A partir daqui temos o diagnóstico efetuado. A partir daqui é necessário realmente estudar a pessoa, porque significa que a pessoa tem algumas limitações de memória já importantes. O caso do Sr. António Mesquita não nos merece para já grandes preocupações, mas convém estar atento, é isso? Claro, exatamente. Obrigada, pode sentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, há exercícios que podemos fazer para nos ajudar, não é? Sim. E justamente também preparamos um trabalho sobre o assunto. O que fazer para estimular a memória? Vamos ficar com alguns exemplos. Open up, enter in. If you find there the meaning of what happiness is, then a new life will begin. Não haverá melhor música para falar de memória do que este tema eterno de Andrew Lloyd Webber. Infelizmente, a nossa memória não é eterna, mas há formas de combater os esquecimentos da idade. Pequenos exercícios que são feitos todos os dias pelos utentes do lar de Santa Isabel, em Vila Nova de Gaia. Aos 77 anos, como é que está a sua memória? Já estou melhor. Ah, é? Estou um bocadinho mais
esquecida. Por exemplo, estou aqui e às vezes me lembro os nomes de dizer bom dia. Fica-se pelo bom dia. Mas, bom, pois. Eu normalmente leio e vou tomando também conhecimento do que se vai passando, porque vejo de uns lados, do outro leio qualquer coisa e é assim que passa. Então, aos 81 anos, como é que está essa memória? Eu fazia tudo. Não há nada que eu sabe fazer. Nas igrejas e tudo, orava tudo. E os dedos. Imitava. Então nunca para, não é? Pois não. Eu vejo que está aqui a fazer trabalhos manuais. Isto será que ajuda? Sim, eu acho que sim. Ao menos distrai um bocadinho. Eles fazem todo tipo de atividades. Eles jogam o bingo, eles jogam o dominó, eles, pronto, neste momento estamos a fazer para o carnaval. É complicado quando eles não têm nada para fazer e então, pronto, ao menos aqui estão sempre ocupados e tento sempre que eles façam atividades. Este tipo de atividades não está ao alcance de todos. Para os utentes internados, nas enfermarias, há outros exercícios. São trabalhadas especificamente estas coisas que habitualmente se desaceleram com a idade, portanto avançam e, portanto, a nível das demências o peso é muito maior, portanto. E como é que isso se faz? É com exercícios de matemática simples? São fotografias que despoletam memórias? Como é que funciona? Temos diversas atividades, mas são sobretudo jogos para ver as diferenças, ver os erros, ver as cores, identificar imagens, portanto, coisas muito práticas, mas que se vão perdendo e é uma forma de se estimular. Portanto, a memória é uma das funções que nós trabalhamos. Todos caminhamos para velhos e não há volta a dar. A idade tem o seu peso, mas, como se vê, prolongar as nossas capacidades também depende de nós, para que as recordações mais importantes não corram o risco de desaparecer. Doutor Carlos Martins, podemos fazer alguma coisa pela nossa memória? Sim, é verdade. A peça realmente estava excelente, tocou em alguns pontos fundamentais. A atividade mental, a quebra da solidão, por exemplo, são aspectos fundamentais. Quando uma pessoa, normalmente quando um paciente meu chega à consulta e se queixa da memória, uma das primeiras perguntas que eu lhe faço é se a pessoa anda triste. Uma mente triste normalmente leva a esquecimentos. A pessoa começa a notar problemas de memória. Isso é muito frequente, por exemplo, nas pessoas mais jovens, em pessoas que ainda não era suposto terem problemas de memória. Outro fator importante é a própria ansiedade, o stress. Uma mente ocupada tem mais dificuldade em se concentrar, em se focar, tem mais facilidade em falhar aquele nome, em se esquecer onde colocou as chaves. Certo. Como é que as pessoas podem realmente olhar para estas queixas da memória e tentar estabelecer a diferença? Afinal, estes problemas que eu tenho não são importantes ou, atenção, poderá haver aqui sinais, por exemplo, de uma demência? Temos aqui algumas dicas. Sinais de alerta, então. Sinais de alerta, exatamente. Por exemplo, se a pessoa notar que o esquecimento começa a ser muito mais frequente do que era habitual. De vez em quando, todos nós nos esquecemos de uma palavra, todos nós nos esquecemos de onde deixámos qualquer coisa. Agora, se isso começa a acontecer quase todos os dias, ou quase todas as semanas, mais do que uma vez por semana, realmente aí, se calhar, é melhor falar com o médico. Devemos anotar num caderninho essa frequência? Ou um auxiliar de memória, ou não vale a pena? Penso que não seja necessário. Uma das estratégias, digamos, não é tanto necessário notar a frequência em que a memória falha. Agora sim, para quem às vezes está aqui num estadio em que não tem, por exemplo, uma demência, mas anda com a mente muito ocupada, ou anda, por exemplo, numa fase depressiva, em que realmente tem dificuldade em lidar com muitos afazeres da vida, aí sim o auxiliar de memória é muito útil. Até para diminuir a ansiedade e a preocupação que a pessoa tem com a sua memória. Que depois entramos aqui num ciclo vicioso, não é? Exato. Também quando a pessoa não consegue cumprir tarefas simples, sobretudo tarefas que implicam diferentes passos. Por exemplo, cozinhar. Preparar uma refeição. Uma coisa que a pessoa sempre fez durante a vida
sempre conseguiu dar aqueles passos todos direitinhos e de repente, de um dia para o outro, quase que não se apercebe que já não está a conseguir cumprir. Às vezes até são os familiares que notam. Normalmente, a maior parte das vezes que a pessoa nota falhas na sua memória, não temos um quadro demencial. Pode ocorrer, podemos ter e devemos na mesma avaliar, mas quando a pessoa se apercebe, normalmente não há grande sinal. O problema é que quando não se apercebe. Exatamente, aí a situação é mais grave. Quando são os outros que se apercebem que está ali alguma coisa a falhar, aí normalmente a situação é mais preocupante. Por exemplo, um sinal de alerta para os familiares é quando alguém na família realmente começa a repetir muitas vezes a mesma coisa, começa a fazer as mesmas perguntas e não se recorda que o familiar, por exemplo, já lhe respondeu. Isso deve ser um sinal de alerta. É um sinal de alerta que aquela pessoa realmente pode estar a iniciar um quadro de demência. Dificuldade em tomar opções, em fazer julgamentos. Perante a opção A e a opção B, a pessoa fica indecisa, quase não sabe o que há de fazer, não sabe se sabe de sair ou sabe de ficar em casa. E isso às vezes até leva a alguma intolerância na família e às vezes a algumas discussões na família. Atenção, que não quer dizer que seja má vontade da pessoa, nem quer dizer que seja, digamos, não é? A pessoa a fazer uma birra, mas realmente pode ser aqui um problema de memória e é melhor, às vezes é necessário o familiar ir ter com o médico da pessoa, alertar o médico para esse problema e realmente marcar a consulta para o paciente para depois... Isto porquê? Para não embaraçar a pessoa que está em causa e para a pessoa não se sentir embaraçada de ver ali o familiar a queixar-se dos problemas da memória. Claro, claro. Sem dúvida que há que ter isso em conta também. Este aspecto, este conselho que eu dei da ida ao médico e de, às vezes o familiar ir primeiro falar com o médico e alertar para estas questões da memória, já está dentro do que fazer, não é? O que fazer quando uma situação destas aparece? Realmente deve-se consultar o médico. Nós depois temos que estudar vários aspectos da saúde da pessoa, desde a análise ao sangue, o próprio cérebro. Há várias causas para as demências. 60% a 80% são realmente a doença de Alzheimer, mas podemos ter outro tipo de problemas. Podemos associar à perda de memória também a falta de alguma vitamina em especial? É assim, infelizmente, a medicina ainda não consegue compreender totalmente porque é que aparecem este tipo de problemas na grande maioria dos casos. Por exemplo, a doença de Alzheimer, a medicina hoje em dia ainda não consegue perceber o porquê disto acontecer. Nós sabemos que, por exemplo, uma grande parte das demências são demências do foro vascular, ou seja, problemas associados a problemas da patologia cardiovascular e cerebrovascular, que conduz, por exemplo, e estou a falar em linguagem mais simples para as pessoas, por exemplo, problemas tipo hipertensão arterial, o tabagismo, o colesterol em excesso e realmente vai havendo pequenas células do nosso cérebro que deixam de receber a corrente sanguínea e que começam a morrer. Morrendo, realmente podem aparecer situações deste tipo. Nos outros casos, realmente a medicina não tem, nem temos ainda fundamentação para compreender se há aqui falta de alguma vitamina ou não. Quando preparei para a conversa, reparei que havia uma referência à vitamina B1. À carência de vitamina B1, que poderia ser, e neste caso a tiamina em particular, poderia também ser uma das causas. Considerados essenciais, digamos, para o funcionamento do nosso cérebro. Mas não temos ainda fundamentação suficiente para dizer assim, vale a pena tomar um suplemento de vitamina ao longo da vida para prevenir esta doença. Muito bem, então avancemos. E já que estamos a falar da prevenção, então, no fundo, podemos falar numa prevenção numa idade mais jovem, não é? E se calhar essa é a mais importante. E aí sim podemos fazer alguma coisa, que é manter um estilo de vida saudável. Nós sabemos que problemas como obesidade, hipertensão arterial, diabetes, uma alimentação, digamos, errada, uma pessoa que não pratica atividade física, que tenha um estilo de vida sedentário, tem um risco maior de vir a ter realmente problemas de memória e vir a ter uma demência. Mais tarde, realmente, por exemplo, e a peça aí foi muito feliz, atividades, a pessoa manter-se ativa,
fazer exercícios, jogar dominó. Eu fico encantado quando passo, por exemplo, ali no Marquês, aqui na cidade do E Porto. ver aqueles jardins cheios, Exatamente, não é? aquelas mesinhas cheias de pessoas a jogar à sueca. Essas atividades são ótimas para essas pessoas. E realmente é uma forma Palavras de... cruzadas, exatamente. xadrez, Dominó, palavras cruzadas, enfim. xadrez, todas essas atividades. Mesmo a dança, por exemplo. Ler o jornal. Sim, também. As universidades sénior, não é? São atividades interessantíssimas. Quebra a solidão, a mente fica menos triste e realmente exercita as várias funções mentais. Isso é ótimo para a nossa memória. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Carlos Martins. Nada, Até com para a muito semana. gosto.